Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja bem com você, comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aí enfrentando as crises, aquilo que tem aparecido em nosso caminho, na nossa vida cotidiana, e temos pedido força para Deus, nos revestido de Deus, pedido o auxílio do Espírito Santo para estar de pé a cada dia que a gente acorda, a cada noite que a gente deita. Então, como diz a palavra lá do Velho Testamento, o Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. O vídeo hoje é um vídeo de apologética, de esclarecimento. Esclarecimento a respeito do que, Jefferson? Tem uma pergunta que os ateus, os agnósticos, os céticos e também as crianças fazem constantemente. Então, esse vídeo eu estou fazendo para dar um auxílio, um suporte. Eu recomendo você pesquisar na internet, principalmente através da apologética cristã, em sites bons. No YouTube também. No YouTube tem um vídeo do cientista cristão e apologista também, é o John Lennox. Procure lá no YouTube, Quem Criou Deus? Então vai ajudar, vai consubstanciar aquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo hoje. Vamos lá então? Quem criou Deus? O ateísta Bertrand Russell escreveu em seu livro Por que não sou um cristão? Que se é verdade que todas as coisas precisam de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. A partir daí ele concluiu que se Deus precisa de uma causa, então Deus não era Deus. E se Deus não é Deus, então logicamente não há Deus. Esta foi simplesmente uma forma um pouco mais sofisticada da pergunta infantil. Quem criou Deus? Até uma criança sabe que as coisas não surgem do nada. Então, se Deus é uma coisa, então ele deve também deve ter uma causa, certo? A pergunta é ardilosa, porque escorrega na falsa suposição de que Deus vem de algum lugar. E depois pergunta, que lugar seria este? A resposta é que nem a própria pergunta tem sentido. É como se perguntássemos, como é o cheiro do azul? O azul não está na categoria de coisas que têm cheiro. Então a pergunta em si é errônea. Da mesma forma, Deus não se encontra na categoria de coisas que são criadas, ou que vêm a existir, ou são causadas. Deus é não causado e não criado. Ele simplesmente existe. Como sabemos disso? Bem, sabemos que do nada, nada pode surgir. Então, se alguma vez houve algum tempo em que não existia absolutamente nada, então nada jamais viria a existir. Mas as coisas existem. Por isso, uma vez que nunca pode ter havido um nada absoluto. Alguma coisa deve ter sempre existido. Esta coisa que sempre existiu Isaías, capítulo 57, versículo 15, diz, é o que chamamos Deus. O Salmo 90, versículo 1 e 2 diz, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então, o Bertrand Russell, junto com muitos ateus, faz essa pergunta, esse questionamento, né? Mas esquece que Deus não está na categoria de coisas criadas. Eu anotei aqui, junto com o vídeo do John Lennox, que eu pedi para vocês assistirem, gostaria que vocês assistissem. O ateu, ele não acredita em uma pessoa eterna, mas acredita em um universo eterno. Aí a minha pergunta de apologista, qual é a diferença? Se você acredita que o universo é eterno, por que eu não posso, como cristão, por que os cristãos não podem acreditar em uma pessoa eterna? Então a Bíblia, ela fala, ela relata, a Bíblia não quer provar de uma maneira científica, porque não tem, Deus é espírito, como que vai provar espírito em laboratório? Então eu sempre falo com os ateus, eu falo assim, como que você vai provar as batalhas de Napoleão em laboratório? Mas nós vemos através da natureza criada, da ordem criada, do cosmos, né, do planeta Terra, com todas as suas diversidades, toda a sua natureza linda, bela e formosa, nós vemos a ação de uma mente inteligente. Então, aqui a pergunta, quem criou Deus? Então, Deus é autoexistente. Deus, ele não é criado, ele não é causado. Deus é autoexistente. Eu marquei um texto aqui em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, que diz assim, porque assim diz o alto e sublime, que habito na eternidade e cujo nome é santo. Então, Deus habita na eternidade, ele é atemporal. Deus, né, lá em Colossenses, Jesus, a Bíblia fala que Jesus é antes de todas as coisas, e todas as coisas vieram existir por intermédio dele.
Então, o materialismo filosófico que acredita que não existe nada transcendente, nada metafísico, nada além de matéria, energia e espaço. Então, os cristãos acreditam, nós acreditamos, né? E vemos através de ações inteligentes, né? Eu estou pesquisando muito, estudando muito sobre a inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela vem através de banco de dados de informação. Ela não vem através do acaso, ela não vem através de processos cegos. Então, se existe na internet, se existe nas mídias hoje, vários softwares sendo desenvolvidos através de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela veio de uma inteligência minha, veio de um cérebro humano, através de ações inteligentes. Então, é isso, né? A gente precisa pesquisar, entender, se informar, questionar, né? Não posso, eu tenho óculos aqui, eu enxergo só do meu. Eu não posso, por exemplo, ser óculos aqui, ele está escrito aqui no meu óculos que eu só poderia enxergar com ele e ver o naturalismo filosófico. Não, eu tenho que enxergar, ver as hipóteses, né? Os porquê, porque a ciência ela não tem todas as respostas. A ciência não tem todas as respostas, ela é limitada. Então, todo cientista tem uma filosofia. Então, o Stephen Hawking, que morreu, que era físico famoso, o Richard Dawkins também, que eles são ateus. Então, a filosofia dele, a maneira de enxergar o mundo, a lente que eles interpretam o mundo, é através da cosmovisão, do modelo de mundo ateu que eles têm. Agora, eu sou cristão, poderia citar vários, né, como citei o John Lennox, poderia citar outros, né, Newton, que foi criacionista. Então, eles viam, através da lente dele, eles viam que tem coerência e consistência eu acreditar no Deus criador de todas as coisas. Então, quem criou Deus? O Bernard Russell, que era um ateísta famoso, então ele fez essa pergunta: por que não sou um cristão? Se é verdade que todas as coisas precisam de uma causa, então Deus também precisa de uma causa. É uma pergunta sem sentido, porque Deus não está na categoria de coisas criadas. Deus é eterno, como o Salmo 90, versículo 1 e 2 nos responde, e vários textos da Bíblia nos falam, nos ensinam. Então, se o ateu não quer acreditar na tese Deus que incomoda ele, então, mas para a gente que interpreta e vê com esse ângulo, é uma realidade, né? Eu gostaria de ler aqui também sobre Deus ser infinito. Deus ele é infinito, significa que ele está além do alcance, além de qualquer medida, no que diz respeito a nós. Nenhum outro ser no universo pode desafiá-lo na sua natureza. Tudo mais é secundário. Ele não tem semelhante. Só ele é o ser total e o fim total da existência. Ele é, na verdade, o único ser autoexistente. Como falou a Moisés a partir da sarça ardente: eu sou o que sou. Gênesis 3, Êxodo 3,14. Ele é de uma forma que ninguém mais é, como Moisés proclamou: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Assim, Deus é existente primordial, a única realidade primordial. E como será discutido aqui, eu estou discutindo aqui, a única fonte de todas as outras realidades. Como falou, assim, o nada absoluto não pode produzir nada. Não vem nada do nada. Vem de alguma coisa. Eu sou casado com a minha esposa, né? Nós construímos uma casa, construímos uma família, veio 2 filhos existir através do nosso relacionamento. Então isso implica em ações inteligentes, assim como nós vemos no universo, na vida, ações inteligentes. Um universo ajustado, uma sintonia fina no universo, com planetas, né? Com galáxias, com o Sol que está aí, com a Lua que está aí. Então, tem uma mente inteligente por trás, tem um ser autoexistente. O que me implica nisso? Fé. Também, eu preciso ter fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas através de leitura, estudo, pesquisa, a gente adquire informação. Né? Você olha, você pega a arqueologia, você olha para o passado, é a arqueologia, né? Os arqueólogos que tem o Saião, que eu acompanho, o Rodrigo Silva. Então, eles estão lá em Jerusalém, Israel, de fato, onde tem os maiores sítios arqueológicos. Então, são pessoas que estão procurando conhecimento a respeito de informação, a respeito de Deus, a respeito da existência, a respeito da criação, a respeito da história do povo judeu, do judaísmo cristão, de tudo que está aí, que tem a nos informar. E nós vemos que
as descobertas arqueológicas, né? A cidade de Cafarnaum, a cidade de Éfeso, poderia citar vários aqui, achados arqueológicos da década da década, não, da época de Cristo. Então, só comprovam, através de conhecimento, de pista, de ações inteligentes, que tudo que está relatado na palavra de Deus traz uma coerência, traz uma consistência. Aí, como eu falei agora, que eu estou pesquisando, estudando, né, me informando a respeito da inteligência artificial, então toda a inteligência artificial ela é falha, como eu tenho acompanhado, não só em software, né, também no ChatGPT, ela é falha. Por que ela é falha? Porque ela é um banco de dados, né? A Alexias, qualquer inteligência artificial, ela é um banco de dados. E da onde vem esse banco de dados? Vem do acaso? Vem de processos cegos? Que mecanismo que vem? Não vem de mecanismo de informação já existente. Informação. A gente precisa, a teoria da informação está aí, né? Não vem nada do acaso, não vem nada do nada. Vem de um ser que já existe, de um Deus absoluto, um Criador soberano dos céus e da terra. Então, vou voltar a ler o texto aqui de Isaías, capítulo 57, versículo 15, porque assim diz o alto e sublime, que habito na eternidade. Deus está na eternidade. Deus não faz parte da matéria. Ele pode intervir, né? Ele é o Deus que age, né? Nós vemos através da história, do relato do Velho Testamento, do Novo Testamento, de Jesus, o Emanuel, a segunda pessoa desse Deus que nós cremos e acreditamos, que é um Deus 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos ações de Cristo na história. Então Cristo veio e interviu, né? Trouxe salvação, trouxe a redenção. Então quem criou Deus? Ninguém criou Deus. É uma pergunta ardilosa que os ateus, agnósticos e céticos fazem. Deus, ele é autoexistente, ele não está na categoria de coisas criadas, como escreveu aqui a pessoa que fez, né, que narrou esse compêndio aqui que eu estou lendo para vocês. Até uma criança sabe que as coisas não surgem do nada. Então, se Deus é uma coisa, então ele deve também ter uma causa, certo? A pergunta é ardilosa, porque escorrega na falsa suposição de que Deus vem de algum lugar, e depois pergunta, que lugar é este? A resposta é que nem a própria pergunta tem sentido. É como que se perguntássemos, como que o cheiro azul, como que é o cheiro do azul? Azul não está na categoria de coisas que tem cheiro. Então a pergunta em si é errônea. E da mesma forma, Deus não se encontra na categoria de coisas que são criadas, ou que vêm a existir, ou são causadas. Deus é não causado e não criado. Ele simplesmente existe. Como sabemos disso? Bem, sabemos que do nada, nada pode surgir. Então, se alguma vez houve um tempo em que não existia absolutamente nada, então nada jamais viria a existir. Nós estamos aqui, né? Nós existimos, mas as coisas existem. Por isso, uma vez que nunca pode ter havido nada absoluto. Alguma coisa deve ter sempre existido. Esta coisa que sempre existiu é o que chamamos Deus, Criador dos céus e da terra, que está escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou esse ser que é autoexistente, criou matéria, energia e espaço. Por isso estamos aqui. Por isso que devemos pesquisar, estudar, respeitar as pessoas, né? Eu sou um teísta, respeito os ateus, os ateístas, respeito os panteístas, respeito os dualistas, respeito qualquer um que pesquise, que esteja de fato querendo, seja honesto, verdadeiro, né? Não fique usando falácia, não fique... a gente deve reconhecer, ninguém sabe de tudo, ninguém tem todas as respostas. Então a gente tem que estar buscando devagar e sempre pesquisando aí, né? Estudando a teologia, estudando a filosofia, estudando a ciência, né? Ciência de origens, os modelos de origem, como eu falei, estudando a arqueologia tem nos comprovado realmente que Jesus existiu, Jesus histórico existiu. Isso daí é um fato, né? A gente vê através da sociedade, de pesquisadores íntegros, homens honestos que estão buscando, né? O caso do Lee Strobel, o caso do William Lane Craig e tantos outros apologistas, jornalistas, escritores que têm buscado e têm trazido para a gente que gosta de ler, estudar, pesquisar essas informações. Quem criou Deus? Deus é autoexistente, Deus, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, ele habita no alto e sublime trono, ele habita na eternidade. Isaías capítulo 57, versículo 15, Deus é infinito, não tem começo e nem fim. Nós tivemos começo e vamos morrer um dia, por isso acreditamos nesse Deus
que nos dá a eternidade através da redenção e da salvação que é na pessoa de Jesus. Foi esse vídeo esclarecedor a respeito da pergunta quem criou Deus, que essas perguntas vêm aí nos grupos, né, de teísmo, nos grupos de ateísmo, e para as pessoas que estão pesquisando aí na área teológica, na área apologética. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você aí que acompanha o Jefferson Noronha nas redes sociais.